Amém. No domingo passado, o pastor Joshua começou a nossa campanha, mensal sobre saúde divina, espiritual, emocional, física, falando sobre a área física das nossas vidas. Mas eu quero dar continuidade hoje, porque sabemos que saúde divina vai muito mais além do que esses três aspectos. Amém? O que acontece com uma pessoa? Olha para mim, o que acontece com uma pessoa no natural, quando ela está correndo e ela perde o equilíbrio? O que acontece? Eu não estou ouvindo, o que acontece? Ela cai. E quando essa pessoa que está correndo, ela cai, ela pode se machucar, e muitas vezes pode se machucar de uma maneira muito grave. Da mesma forma, igreja, assim também é quando nós estamos correndo na nossa vida. Estamos correndo, fazendo de tudo, mas vivendo uma vida desequilibrada. O que acontece? Caímos, nos machucamos, algo se passa. Mas eu estou aqui nessa manhã para te trazer as boas novas do Evangelho. Deus quer que você viva uma vida equilibrada em todos os aspectos da sua vida. Quando olhamos para a Bíblia, lá no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, você já consegue entender o tipo de Deus que nós temos. Fala assim: no princípio Deus criou o céu e a terra, o dia e a noite, a terra e o mar, as estações e os anos, os animais, os pássaros, os répteis, os alimentos, o trabalho, o descanso. Você vê que nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Ele criou tudo em equilíbrio. E sabe também o que Ele criou em equilíbrio? Você e eu. Nós somos criados para viver uma vida equilibrada. E todas as vezes que estamos correndo demais, negligenciando áreas da nossa vida, focalizando somente neste aspecto, esquecendo os outros, ali nós caímos e sofremos, e o inimigo é que sai glorificado. Mas essa história da nossa vida vai mudar hoje, amém? Amém? Tudo que Deus faz no universo, na terra, é feito em ordem e equilíbrio. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Eu quero que você vire a pessoa do teu lado. Vira a pessoa do teu lado, diz assim: Deus quer que você viva uma vida equilibrada aqui na terra. Amém? Amados, nós somos filhos de Deus. E se Deus é um Deus equilibrado, nós temos o DNA dele. Mas o inimigo sempre tenta entrar e tentar o quê? Bagunçar aquilo que Deus fez. Ele sempre vai tentar se levantar para fazer exatamente o oposto daquilo que Deus está fazendo. Mas é importante que nesta manhã você entenda algo. O que Deus, Ele se importa com você. Ele se importa com a sua fé, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu descanso, com o seu lazer, com as suas finanças. Deus está preocupado com a sua vida. Ele tem algo, mas aí o diabo começa a ver que Deus está te abençoando. Lembra de Jó? Mas também ele tem isso, tem aquilo, tira para você ver. E o diabo começa a entrar na cena para tentar fazer o quê? Vamos lá ver agora o versículo, está no capítulo 10 de João. João 10, 10. Olha só, o diabo, ele se levanta para contrariar os planos de Deus. Diz assim, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho do diabo. Mas Jesus, ele diz: mas eu vim para que você tenha vida, para que você tenha uma vida abundante, para que você viva uma vida
equilibrada, da maneira como eu te criei. Esse é o desejo do Pai. Vamos agora para o segundo versículo, 1 de João, capítulo 3, versículo 8, a segunda parte. Diz assim: para isso foi que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio e ele se manifestou em carne para que as obras do diabo contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra as suas finanças, fosse o quê? Transformado. E se Jesus fez isso, e Jesus habita em você, habita em mim, então nós também temos o mesmo chamado de destruir as obras do diabo. Deus nos deu a vida como presente. Deus não quer que nós vivamos em caos. Deus não quer que simplesmente a gente viva uma vida desequilibrada, mas o que Ele tem para nós é algo que vai além daquilo que nós podemos imaginar. Quero te perguntar algo nesta manhã. Se a gente pudesse saber o plano que Deus tem para nós, para viver uma vida equilibrada, isso não seria algo tremendo? Está aqui revelado. Vamos para Jeremias 29, 11. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Eu não sei quais são os planos de Deus. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, de não lhe causar dano, planos de dar-te esperança e futuro. Se alguma vez você duvidar se Deus tem um plano para você, leia Jeremias 29, 11. Fala: Senhor, a tua palavra diz, o Senhor disse que tu tens planos para mim, para que eu prospere, não para que eu fracasse, para que eu tenha esperança, para que eu tenha um futuro, porque esse é o desejo de Deus. Deus não criou você a mim e te largou aqui e falou assim, te vira agora. Não, Ele nos dá princípios, e nós temos que aprender como irmãos, como filhos de Deus, viver uma vida de princípios. Porque uma vida desequilibrada não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Olha, eu vou dizer algo agora muito sério. Vocês têm que ficar com uma cara bem séria. Eu sei que vocês olham assim para o pastor Josh, olham assim para o pastor Marcelo Barione e falam assim, ai meu Deus, um dia eu quero ser igual, homem de Deus, ungido, tremendo, faz tudo certinho, olha que vida maravilhosa. Mal sabem vocês do passado, das coisas erradas, das caídas, das tropeçadas. E mesmo caminhando com Deus, às vezes temos a cabeça um pouco dura. E Deus vem e permite situações na nossa vida que comecem a mudar, para que a gente possa ficar mais soft, mais macio, e começar a ouvir a voz do Senhor. Eu lembro que eu estava em New Jersey, era pastor do Ministério Brasileiro Hispano, pastor auxiliar, e correndo como um louco, vivendo uma vida louca, vida desequilibrada, fazendo isso, fazendo ministério, pregando, encontro com Deus, escola de líderes, conferência, retiros. Olha, eu não parava. E a minha esposa só tendo criança, era 1, era 2. E eu correndo como doido. E com 35 anos eu tive um derrame. Comecei a conversar com ela por telefone. Porque o meu rosto caiu. Me levaram para o hospital. E por alguns dias ela não pôde me ver. Depois de 3 dias no hospital praticamente, alguém trouxe ela pôde ver por causa das crianças pequenas. E ela chegou assim para mim, e eu estava lá esperando, né? Que ela viesse me abraçar, viesse me beijar. Oh, meu amor, você está bem? Ela sentou na beira da cama, olhou assim para mim.
Falou assim, então, Deus está falando, né? Você tem negligenciado a sua família, sua esposa, seus filhos, você tem corrido como louco. As primeiras coisas essenciais têm que ser as coisas mais importantes. E às vezes nós esquecemos disso. E nós corremos, queremos fazer. Olha, você estar ocupado não significa que aquilo que você está fazendo vai fazer diferença. E às vezes estamos tão ocupados, fazendo tanta coisa, e Deus está dizendo, você precisa ter equilíbrio. Eu entendo que existem estações nas nossas vidas. Ano passado eu terminei o meu Master's Degree em Teologia. Eu estava fazendo trabalhos, fazendo papers, escrevendo coisas, e assim que terminei comecei a escrever um curso, um currículo para homens, um coaching program. Então era aquela loucura, eu trabalhava de manhã, antes de manhã eu estava no escritório trabalhando. Trabalhava 8 horas no dia, de noite trabalhava, final de semana trabalhando o dia inteiro, fazendo aquilo, aquela loucura, e tudo correndo para um lado, esquecendo o outro. E Deus quer que nós vivemos uma vida equilibrada. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus equilibrado. Eu estava ocupado fazendo coisas que achavam que eram importantes, mas negligenciando as coisas que eram essenciais. E foi ali que Deus me deu aquele puxão de orelha. Vamos para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. E eu senti sim Deus falando comigo muito claro, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A nossa vida não foi feita para ser vivida de uma maneira desequilibrada. Por quê? Sabe por quê? Porque o desequilíbrio cria ídolos. Qualquer coisa que fazemos exageradamente se torna um Deus em nossas vidas. Trabalho demais, idolatria. Trabalhamos demais, e aí nos esquecemos que temos uma família. Eu estou trabalhando porque eu quero suprir. Tenho um primo meu que morava na Espanha, e que perdeu o casamento do filho, formatura do filho, aniversário, isso, aquilo, outro, e reclamava comigo o tempo todo. Porque não sei o que, porque eu estou aqui, porque eu tenho que dar uma vida melhor para meus filhos. Eu falei assim, você pode estar dando uma vida melhor para eles, mas eles estão perdendo o que é de melhor em você, que é a sua presença. Que é você estar ali presente. Nós temos que sempre estar entendendo, eu não posso só focalizar numa área, eu tenho que focalizar em todas. Às vezes eu vou focalizar um pouco mais aqui por causa daquilo que está acontecendo agora, eu tenho uma data, eu tenho que cumprir um projeto, mas eu não posso deixar tudo de lado. Quando eu compartimentalizo, eu simplesmente só foco num lado e esqueço dos demais, aqui pode ficar bem, mas depois começa tudo a cair para o lado de cá. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, amém? Ministério pode ser um ídolo. Dinheiro, com certeza. Ir para o gym, ficar lá malhando, não tem nada de errado, tem que cuidar do nosso corpo, amém? Mas se é só aquilo, você está roubando o tempo da tua família, outras coisas, cuidado, faça tudo com moderação. Relacionamentos, que tipo de pessoa você está gastando tempo? Carro, gasta tanto dinheiro para colocar aquela roda invocada no carro, colocar aquele pneu, colocar aquele vidro, aquele insufilme lá, e está deixando a esposa sem comprar uma roupa, sem fazer aquilo, os filhos sem poder fazer algo. Por quê? Porque eu preciso focalizar, porque as pessoas têm que olhar para mim e falar, uau, que carrão. Isso pode ser uma idolatria. Vira a pessoa ao teu lado e diga assim, cuidado com a idolatria na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amados, olha, se você abrir o seu coração e entender o que Deus está falando à igreja nesta manhã, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Posso ouvir amém? O tema da mensagem de hoje, pode colocar o tema. Vivendo uma vida equilibrada, que honra a Deus. Se a tua vida não está honrando a Deus, não está no eixo. Algo está faltando. Porque vou chegar agora no final do ano, tenho New Year's Resolution, as minhas decisões, o que eu vou fazer começando o ano. Não demora 2 semanas. O diabo vai sempre querer falar para você, faz amanhã,
Cara, você acabou de ouvir. Amanhã você começa. Semana que vem você começa. Mês que vem você começa. O ano que vem está no final do ano. Aproveita agora, você começa. Ele sabe que se você deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje, as chances são você não vai fazer. Então aprenda a abrir os olhos para as estratégias do inimigo. Essa é uma delas. Quando Deus fala, tem que ser feito agora. Deus falou agora. Deus está trazendo a palavra agora. Você tem que se posicionar. Não é amanhã. Não é semana que vem. Não é mês que vem, no ano que vem. Amém, amados? Amém. Não fomos chamados para sobreviver, mas sim para vivermos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida equilibrada. Porque esse é o desejo do Pai. Amém, amados? Agora, qual que é o problema? O problema é que o que falta na nossa vida é alinhamento. A gente não está se alinhando com os princípios de Deus, mas muitas vezes nós nos alinhamos com os princípios do mundo. Nós queremos agradar o mundo, queremos agradar as pessoas, mas deixamos Deus de lado. E nós temos que ser o quê? Seguidores dos princípios divinos, porque somente quando eu busco me alinhar com os princípios e os propósitos de Deus, aí então eu sei que Deus vai começar a ajustar as áreas da minha vida que estão desequilibradas. Eu estou conseguindo transmitir a mensagem? Quantos aqui tem carro? Quantos aqui tem carro? Se alguma vez já precisou fazer, se não precisou, tem que fazer. Alinhamento do pneu. O que acontece se você não alinha o pneu? Gasta muito rápido, gasta mais combustível, pode explodir e você pode entrar num acidente, pode até tirar a tua vida. Isso é natural. Aprenda algo, o natural sempre é reflexo do espiritual. Se no natural um pneu que está desalinhado pode causar um acidente, pode gerar até a morte, no espiritual, se a sua vida está desalinhada aos princípios de Deus, o que vai acontecer? Vai gastar muito mais rápido a sua energia, vai gastar muito mais combustível, você vai ficar cansado, exausto. Algo muito grave pode acontecer, uma explosão emocional, e pode gerar até a tua morte. Porque você não está se alinhando com aquilo que é o princípio estabelecido por Deus. Nós temos que nos alinhar com esses planos, com esses propósitos, temos que nos alinhar com aquilo que é importante, com aquilo que vem de Deus. Lá em Filipenses 3, de 6 a 8, fala assim, olha, se tem alguma coisa que é importante, se tem alguma coisa que é de glória, de louvor, se tem alguma coisa que vai mudar a sua vida, nisto pensai. Pensa nas coisas de Deus, pensa naquilo que é do alto, coloca esses princípios na sua vida e você vai começar a ver uma vida diferente. Viver uma vida equilibrada, ele é um chamado divino que vem do céu. Eu quero compartilhar com vocês aqui 2 princípios grandes. Princípio número 1. Vamos lá. Deus é um Deus de ordem e equilíbrio. Deus é um Deus de ordem e de equilíbrio. 1 Coríntios 14:33 diz assim, porque Deus não é um Deus de confusão, mas Ele é um Deus do quê? Se há na sua vida, se você está vivendo uma vida equilibrada, não há tempo para confusão, mas há tempo para paz. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Olha, amados, eu no ministério fazem 28 anos que eu sou pastor. 28 anos. Eu sei que eu só tenho 29 na RAF. Eu já tinha 1 ano de idade, já falava, já pregava. Já. O negócio aqui é... Há 28 anos que eu vejo isso. Pessoas que investiram tanto no trabalho, mas perderam o casamento. Pessoas espiritualmente fortes na igreja, servos fiéis, servindo, mas se desgataram, agora estão esgotados, não querem fazer mais nada. Pessoas financeiramente bem, mas sem alegria.
Pessoas que servem a todos, mas não servem a si mesmas, não cuidam da sua saúde. Até Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado, ele entendeu que para que ele pudesse fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele tinha que viver uma vida equilibrada aqui na terra. Olha o que diz lá em Lucas 2:52. Diz assim: Jesus crescia como? Em sabedoria, em estatura, fisicamente, com graça diante de Deus, espiritualmente, e com graça diante dos homens, relacionalmente. Jesus, ele crescia em todos os níveis. Esse equilíbrio na vida dele era algo total. Entenda algo, Jesus veio como homem, como segundo Adão, para poder nos ensinar o caminho de como é que nós vamos viver a nossa vida aqui na terra, uma vida equilibrada que vai agradar a Deus debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus não usou nada de Deus, ele usou aquilo que está disponível para você, que é o Espírito Santo de Deus. E você pode fazer a mesma coisa, tanto é que ele falou lá em João, né? Falou assim, ó, e vocês farão coisas ainda maiores. Amém? Jesus não cresceu apenas espiritualmente, ele cresceu também em todos os aspectos. Ele viveu uma vida equilibrada. E nós temos que aprender com isso, que para vivermos uma vida equilibrada, nós não podemos ignorar nenhuma área da nossa vida. Ah, pastor, mas você quer que eu seja perfeito? Não. Mas Deus te deu capacidade para viver uma vida equilibrada. Amém? Por que falta? Se Deus é um Deus de ordem, então por que a nossa vida fica desequilibrada? Porque nos falta sabedoria, nos falta limites, nos falta intencionalidade. Princípio 2. O equilíbrio exige sabedoria, exige limites e exige intencionalidade. Efésios capítulo 5, 15 a 16. Efésios 5, 15 a 16. Vede prudentemente como andais, remindo o tempo. Equilíbrio não vai acontecer por acaso, tem que ser planejado. Você tem que colocar na sua agenda. Você tem que falar, eu vou gastar esse tempo com Deus, eu vou gastar esse tempo com a minha esposa, eu vou gastar esse tempo com meus filhos, eu vou gastar esse tempo no trabalho, eu vou gastar esse tempo na igreja, eu vou cuidar das minhas finanças. Você tem que começar a intencionalmente a trabalhar em cada área da sua vida, porque esse é o desejo de Deus para que você possa ter uma vida transformada. Primeiro ponto aqui é, ande em sabedoria. Tiago 1, 5 a 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente. E olha, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida não recebe nada. Deus, está difícil nessa área, eu não estou entendendo por quê. Deus fala assim, investe mais, gasta mais tempo. Faça isso, vai atrás. Eu não posso colocar lá no autopilot, no piloto automático e deixar com que a vida me leve para onde quer me levar. Não, eu preciso definir o caminho que eu vou tomar, a direção em que eu estou indo, para que o inimigo não venha, não controle os meus passos. Quantos estão entendendo, amados? Amém? Eu aprendi algo nesses 28 anos de ministério e 29 anos de vida. Nem tudo que é urgente na vida é importante. Nem tudo que é bom significa que é o melhor. Que estar ocupado é diferente de ser produtivo. Porque muita gente faz muita coisa, mas poucos fazem aquilo que realmente é importante para Deus. Salmos 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar, ó Deus, os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quando entendemos que o nosso tempo aqui na terra é limitado, começamos a viver melhor uma vida equilibrada. Segundo, aprenda a colocar limites. Se você não define limites, a vida vai definir limites para você. É por aqui que você tem que ir, é por aqui que você vai.
Você não pode deixar o inimigo controlar a sua vida. Olha que tremendo. Jesus, ele tinha limites. O próprio Jesus tinha limites. Está lá em Lucas 5,16. Diz assim, Jesus retirava-se para lugares solitários para orar. Jesus tinha as multidões, Jesus tinha os milagres, Jesus tinha os discípulos, mas Jesus entendeu, eu preciso um tempo com meu Pai, eu preciso um tempo na presença do meu Deus, eu preciso estar com Ele, eu preciso buscar a Ele. Você tem que aprender a colocar limites na sua vida. Se Jesus, o próprio Jesus, parou, quem somos nós para viver uma vida acelerada sem parar? Nós temos que parar, amados. Temos que parar, repensar a nossa vida, dizer, Senhor, eu não posso mais continuar vivendo da maneira como estou, porque eu sei que isso não é o que Tu tens, esse não é o plano de prosperidade, de bênção, de vida abundante que Tu tens para minha vida. Terceiro, estou chegando lá no final. Viva uma vida com intencionalidade. Seja intencional. Quando eu trabalho com os homens no meu coaching program para homens casados, eu sempre falo, você tem que ser intencional. Você tem que fazer aquilo com intenção. Aquilo tem que estar na tua frente todos os dias. Eu vou fazer isso, vou fazer isso. Você tem que fazer isso, você tem que ser intencional. Porque se você não for intencional, as coisas não acontecem. O que Deus realmente deseja para a sua vida? Uma vida de equilíbrio. 3 de João, capítulo 1, versículo 2. 3 de João 1, 2. Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas saúde. Assim também como vai bem a sua alma. Todas as áreas da sua vida, a sua saúde, a sua emoção, a sua alma, o seu espiritual, suas finanças, relacionamento, tudo isso. Eu quero que você vá bem nessas coisas. Esse é o desejo do coração de Deus. É isso que Deus deseja. É isso que Deus quer. É disso que Deus está buscando. Nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Nós temos que viver uma vida protegendo aquilo que é precioso. O meu tempo com Deus, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, devocional, descanso, exercício, lazer, cuidado pessoal, crescimento pessoal. Eu preciso buscar a Deus. E eu preciso fazer uma avaliação da minha vida. A nossa vida hoje é tão corrida que a gente chega em casa e não tem tempo nem de pensar como é que foi meu dia, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Nós precisamos parar, nós precisamos fazer perguntas importantes, como por exemplo, como está a minha fé? Como foi minha fé hoje? Como é que está o meu chamado com Deus? Como está a minha família? Como está meu tempo de descanso? Como está a minha saúde? Como está o meu trabalho? Como estão as minhas finanças? O que eu tenho feito para sair desse buraco? O que eu tenho feito para ajustar esse relacionamento que foi rompido? Em que área da minha vida, Deus, eu estou desequilibrado? Ó Senhor, olha em mim e vê se há algo mal. Ele já estava olhando, buscando. Olha, eu fiz isso aqui certo, eu fiz isso aqui certo, eu fiz isso aqui certo, isso aqui está certo, nos padrões dele. Mas ele foi para Deus na vida dizendo, Deus, olha em mim e vê se há algo corrupto, algo que não está correto, me mostra. Revela para mim, Senhor. O que eu estou negligenciando na minha vida que é importante? O que precisa ser realinhado na minha vida? É o que Deus está falando conosco hoje. Eu quero terminar com esse versículo. Está em Josué 24, 15. Josué 24, 15. Diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham amanhã, certo? Escolham semana que vem. Não, ano que vem você pode escolher. Escolham quando? Hoje. Right now. Agora mesmo. Agora.
Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. O que você vai fazer, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Sabe do ditado? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Amanhã não. É agora. Efésios 4, 27. Último versículo, Efésios 4, 27. O que fala lá em Efésios 4, 27? Não deem lugar ao diabo. Queria que o pessoal do louvor pudesse vir para frente. Queria que você, igreja, se colocasse de pé. Queria que todo mundo agora olhasse para mim. Deus falou com você alguma coisa nessa manhã? O Espírito Santo já começou a te mostrar algumas áreas da sua vida que estão desequilibradas e que precisam ser alinhadas aos princípios de Deus? Deixa eu ver aqui, sua mão. Tem alguma coisa que o Espírito Santo falou com você? O Espírito Santo está falando com você, olha, você precisa ajustar isso na sua vida. Se você reconhece que existem áreas na sua vida que estão desequilibradas, e você está dizendo, hoje, eu preciso tomar uma postura diante de Deus, hoje. Eu preciso alinhar a minha vida aos princípios de Deus. Se você é essa pessoa, eu queria que nesse momento você saísse do seu lugar. Enquanto nós vamos estar agora aqui tocando, sai do seu lugar, você fala assim, Deus, eu quero alinhar a minha vida, eu quero viver a vida equilibrada que Tu tens para mim. Sai do teu lugar agora, não tenha vergonha, não tenha medo, venha diante do Senhor. Se você falar, tem pelo menos uma área na minha vida, mentira também é uma delas, tá? Não, tá tudo bem comigo, isso é mentira. Sai do seu lugar, sem receios, vem diante do Senhor. Senhor, hoje eu reconheço que há algo na minha vida que tem que ser mudado, que tem que ser melhorado, aprimorado. Está indo ok, mas eu quero que seja melhor. Sai do seu lugar agora. E enquanto eles vão estar cantando esta música, eu quero que você agora coloque a sua vida diante do altar. Não tenha vergonha, gente. Come on. Get out of your place. Move. Aleluia. Come on, vem para frente. Venha. Aleluia. E você vai falar com Deus agora. Fala com Deus, Deus, me ajuda nessa área. Aquele que pedir sabedoria, Deus vai dar literalmente, Ele vai te dar direção. Focaliza naquela área que precisa de algo novo de Deus. Deus vai te mostrar o que fazer, como você pode fazer para que você não vive mais uma vida desequilibrada. Coloque diante do Senhor. Enquanto eles cantam, você vai colocar tudo aquilo que você quer que Deus venha ajustar na sua vida. Vamos fazer isso agora, vamos lá. Aleluia.